vou chamar a nossa primeira entrevistada do dia, que é a Andréa Veríssimo, diretora de Relações Internacionais e Comunicação da União Nacional do Etanol de Milho, que participou ontem do primeiro dia de audiências públicas nos Estados Unidos, do USTR, justamente aquele tema que abriu, introduziu aqui o nosso mercado aberto. E agora vamos saber, então, direto da fonte de alguém que esteve presente nessas audiências, qual foi o tom. Andréa, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença no mercado aberto. Queria te ouvir um pouco, primeiro sobre a defesa do seu setor, que é um dos que enfrenta maior contestação e resistência, porque os Estados Unidos argumentam, olha, o etanol aqui tem uma tarifa de importação, o Brasil impõe uma tarifa de importação de 18% sobre o etanol de milho americano e nós cobramos apenas 2,5% de tarifa de importação do etanol brasileiro. Então, quero que você explique um pouco como foi essa sua atuação, a sua linha de argumentação ontem e como é que foi o clima geral, a recepção por parte dos americanos. E aproveitando só para anunciar que os telespectadores da televisão já estão de volta, reunidos conosco, todos os nossos públicos unidos para ouvi-la. Andréa, bom dia. Bom dia, Amanda, diretamente aqui de Washington. Eu represento, então, o setor de etanol de milho. Nós já tínhamos vindo na primeira audiência pública que ocorreu em setembro do ano passado. O acesso ao mercado americano para a exportação, de etanol ao Brasil já é uma demanda antiga das várias entidades representativas do setor. Então, se nós olharmos para essa investigação como um todo, é o único setor que nominalmente está sendo analisado, investigado. Os outros temas que são tratados são mais transversais, desmatamento ilegal, o PIX, comércio digital. Então, foi um dia ontem bastante técnico, eu acho que em comparação até a primeira audiência do ano passado, acho que foi mais técnico, mais profissional, digamos assim. Eu senti, vários sentiram também na audiência do ano passado, que começaram a surgir acusações adicionais que não constavam do que estava nos documentos. Então, ano passado começaram a trazer desmatamento ilegal e alegando que qualquer setor, especialmente do agro brasileiro, tinha desmatamento ilegal, tinha uso de trabalho escravo. A gente já fica com uma sensação que eles estavam começando a trazer essa narrativa para talvez dar suporte a essa outra investigação que foi aberta posteriormente. Especificamente em relação ao setor de etanol, tínhamos nós representando o setor de etanol de milho e também o setor de etanol de cana sendo representado pela Única, e do lado de lá, digamos assim, do lado dos americanos, várias entidades representando os produtores de açúcar de beterraba, dos produtores de milho e 3 entidades que são as principais dos produtores e exportadores de etanol. Eles se queixam porque o Brasil já foi o maior importador de etanol dos Estados Unidos, por um bom período, e era um período onde a gente não tinha a entrada do etanol de milho. Inclusive, eles citam que 2017 foi o último ano, então, deste bom comércio. E não é coincidência que em 2017 foi o ano onde iniciou a indústria de etanol de milho no Brasil, inclusive a partir de um primeiro investimento feito por americanos. A primeira indústria instalada no Brasil, foi um investimento de americanos. E a partir daí, a gente não teve mais tanta necessidade de importação, porque o milho, podendo ser armazenado e sendo produzido etanol a partir do milho em qualquer dia do ano, as nossas indústrias praticamente não fecham, não houve mais a necessidade de cobrir uma entre-safra que havia antigamente quando tínhamos apenas o etanol de cana. Então, a gente sente que eles estão com dificuldade de enxergar e aceitar, muito embora os números estejam aí, eles estão com dificuldade de aceitar que o Brasil seja hoje mais autossuficiente e buscam aquele acesso ao mercado que havia no passado. Andréa, se o Brasil é mais autossuficiente, por que então manter essa tarifa tão alta de 18%? Isso não poderia estar sobre a mesa de negociação? Ela não é uma tarifa especificamente aplicada aos Estados Unidos, é uma tarifa aplicada a diversos outros países do tipo MFN, Most Favored Nation. Então não há aqui nenhum tratamento especial, estamos dentro das nossas regras comerciais. Não há nenhum tratamento diferenciado em relação aos Estados Unidos.
E até acho importante trazer um outro ponto que eles argumentam também. O RenovaBio, que é o nosso programa brasileiro, eles se queixam de não conseguir, porque eles têm interesse de exportar para o Brasil e de poder participar do RenovaBio também. E eles se queixam que acham as regras muito difíceis, muito duras, e acham que elas são especialmente mais difíceis para as empresas americanas. Porém, as regras aplicadas às empresas americanas são as mesmas que as empresas brasileiras precisam seguir. Então, não há aqui nenhum tratamento desfavorável ou mais difícil em relação a eles. Inclusive, nós trouxemos uma questão importante que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, ela fez 2 documentos orientativos específicos para os Estados Unidos. Ou seja, nenhum outro país, além dos Estados Unidos, tem, inclusive, documentos orientativos especificamente. Não há, então, nenhum tratamento especialmente mais difícil para eles. Agora, Andréia, você sentiu alguma disposição? Eu entendo que a gente esteja conversando em nível técnico e a decisão é eminentemente política, vai acabar na mesa de Donald Trump e ele é que vai dar a última palavra. Agora, você sentiu a disposição dos americanos em houve uma participação também das empresas americanas explicando que, olha, esses insumos industriais ou então as matérias-primas do agro são essenciais para a indústria americana. Se isso for sobretaxado, vai implicar num aumento de custo para o ciclo de produção americano, redundar em mais inflação para o consumidor dos Estados Unidos. Houve uma predisposição, uma boa vontade em ouvir esses argumentos? Você acha que isso ficou claro por parte dos vários personagens e players que participaram ontem dessa audiência? Olha, minha resposta eu vou dividir em dois tipos. Em relação ao nosso setor especificamente de etanol, todas as entidades presentes muito rígidas, muito firmes, pedindo inclusive que as tarifas se expandam para outros setores. Então, os que têm interesse em exportar etanol para o Brasil pedem inclusive medidas mais rígidas ao governo. Então, da nossa parte, acho que muito dura a participação no painel, muito dura a posição deles, né? Muito embora a gente traga todos os nossos argumentos, e acho uma coisa importante de dizer que nós dissemos também, a gente vem desde 2023 aumentando as importações do Brasil, inclusive no ano passado, neste ano, nos primeiros 6 meses, a gente já importou dos Estados Unidos o dobro do que importamos no ano passado inteiro, e com isso nós somos o 10º maior importador de etanol dos Estados Unidos. Então a gente até disse, olha, eu não sei qual é o problema que está havendo de acessar o nosso mercado, se inclusive a gente é o 10º principal mercado importador. Em relação a outros setores, houve defesa muito forte de 2 setores e me chamou bastante atenção, o setor de mel orgânico e de açúcar orgânico. Para esses 2 setores havia diversas empresas, entidades, representantes americanos dizendo para o USTR e os diversos ministérios que estão ali representados nessas audiências, que não tem como os Estados Unidos produzirem mel orgânico e açúcar orgânico. Não há outro parceiro possível. Inclusive, nas perguntas pós cada testemunho, eles traziam, não, mas não existe algum outro país, então, vamos dizer assim, se nós taxarmos o Brasil, não há um outro país que possa fornecer? Eles diziam, não. Produção do mel orgânico, por exemplo, precisa ter vastas áreas onde não se usa nenhum defensivo agrícola, e eles não têm isso. Então, achei bastante interessante assim, a defesa de que sim, a gente precisa que esses setores consigam acessar ainda o mercado americano. Ótimo, Andréia. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Boa sorte, bom trabalho aí para vocês. Volte sempre. Muito obrigada. Um bom dia. Até a próxima.